Boa noite, igreja. Graça e paz. Oi. Agora vai. Então, boa noite. Graça e paz. Irmãos, hoje é um dia especial. O culto, como nós chamamos o culto de celebração, só que hoje podemos usar a palavra no literal. Porque hoje literalmente é um culto de celebração. Hoje celebramos a ressurreição daquele que se entregou por nós. Então vamos vivenciar esse momento e ser gratos a Ele, agradecer em tudo. Então quero iniciar esse culto, esse momento especial, e chamar os irmãos a curvar sua cabeça e orar um momentinho para Deus, agradecendo pelo dia, agradecendo pela vida, agradecendo por tudo que Ele nos concede. Oremos. Senhor meu Deus, como é bom estar mais uma vez aqui reunido como igreja, para te agradecer, para te louvar, para reconhecer o teu grande amor por nós. Obrigado, Deus. Faz com que esse dia, esse momento, ele nunca seja esquecido, que tu possa se agradar de tudo aquilo que a tua igreja irá fazer nesse dia e sempre. Nos abençoa e nos conceda um excelente culto. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Temos alguns visitantes. Jonas, seja bem-vindo, Deus abençoe. Ludmila, bem-vinda, Deus abençoe. E Dinei, seja bem-vindo, que Deus abençoe não só os visitantes, mas a todos. Agora vamos aos nossos avisos. Na quarta-feira nós temos culto de oração às 19 horas. Então não falte, é um momento muito especial onde você pode vir orar e agradecer a Deus. No domingo, às 18 horas, no domingo às 18 horas, nós temos a nossa EBD. Também é um momento muito especial onde a igreja aprende aquilo que Deus tem a nos ensinar. Então, toda a igreja está convidada a participar desse momento. E também no domingo às 19h15 é o nosso momento de celebração a Deus. O que nós estamos a fazer neste momento, né? O culto de celebração. Agora quero chamar a irmã Eliana para o momento. Esse é teu? É seu? Pronto. Nós vamos ter. Os irmãos devem lembrar que o pastor Carlos esteve aqui semana passada, os que estiveram presentes. Talvez lembrem que eu tinha dito que o pastor Carlos está liderando o trabalho que ele vai iniciar em entroncamento. É uma missão, a Missão Batista Esperança, e dia 11 de abril, quer dizer, próximo sábado, já vai ser o início desse trabalho. Se não se pudesse fazer presente lá, vai ser um momento oportuno para a gente honrar esse trabalho que no início sempre precisa de apoio. Então, os irmãos que não tiverem nenhum tipo de dificuldade para estar presente no entroncamento, às 17 horas, ali no endereço, eu vou colocar no grupo da igreja. Os irmãos que puderem participar desse momento inicial vai ser muito importante para nós darmos um apoio para essa importante missão que está iniciando numa cidade que é estratégica. O entroncamento, como o nome sugere, é realmente um entroncamento de várias cidades que se passam por ali. Então, apoiarmos ele é um privilégio para a gente. Eu convido os irmãos que puderem fazer presentes lá, vai ser uma bênção. Deus abençoe. Agora sim, eu vou botar aqui para ele. Sim, é como já é de costume da nossa igreja, né? Todos os domingos, não só no domingo de Santa Ceia, podemos ofertar e trazer um quilo de alimento
para podermos ajudar a quem precisa. Tinha mais uma vez. Ao vivo é assim mesmo. Não tem, você pode avançar. Então, agora eu convido a igreja para fazermos uma leitura no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 19. Mateus 20, 17, 19. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular e no caminho lhe disse: estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitará. Irmãos, principalmente o último versículo, né? Ao terceiro dia, ele ressuscitará. Aqui o autor está falando o verbo no futuro, mas hoje podemos dizer no presente. Ele não ressuscitará, ele ressuscitou, graças a Deus. Isso só temos a agradecer e a louvar, graças a Deus. Amém. Agora, nosso grupo de louvor. Queremos saudar e cumprimentar a irmã igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom ver todo mundo aqui reunindo, adorando ao Senhor Jesus, lembrando da ressurreição dele. Vamos adorar bem bonito conosco essa noite? Em Gênesis 15, 13 e 14 diz assim: peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. Houve um tempo em que o povo de Deus vivia em terra estrangeira. Uma promessa feita a Abraão dizia que da sua descendência todas as nações da terra sairiam abençoadas. Porém, este povo descendente antes seria escravizado. A nação responsável por escravizar o povo da promessa foi o Egito. E por 400 anos foram oprimidos e sem liberdades. Os dias eram marcados por dor e noites por clamor. Aos céus esse povo clamava uma coisa, dizendo: Senhor, liberta-nos. Sobre
sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O clamor não foi ignorado. Elohim Adonai ouviu seu povo e levantou o libertador. Mas a libertação não viria sem preço. Uma noite mudaria tudo. Moisés foi convocado por Deus para libertar o povo, mas para deixar o povo ir. Faraó, o rei do Egito, teve que experimentar a mão esmagadora do Senhor em forma de 10 pragas. E foi somente na 10ª praga, quando Elohim Adonai fez um anjo da morte ceifar a vida de todos os primogênitos, que Faraó então abriu mão do domínio sobre o povo. Naquela noite, a morte levou a vida de muitos, mas o povo do Senhor foi salvo do terror da morte, através do sangue de um cordeiro passado no alto da porta e nas laterais. A casa que fosse achada com a marca do sangue, a morte não passaria por ela. Páscoa significa passagem, pois Deus passou por cima das casas do Egito para providenciar ao seu povo escolhido uma saída, o seu êxodo. Romanos 6,16 diz assim: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém
para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O povo foi liberto da escravidão. O mar se abriu. Começamos a ver melhor a promessa ser cumprida. Mas aquela libertação apontava para algo maior, porque o homem ainda carregava uma escravidão mais profunda. Não mais correntes visíveis, mas correntes no coração. Foi-nos dado uma terra, mas não conseguimos viver bem nela com os outros, porque nossa cobiça nos escravizava. Nos foi dado uma lei, mas ainda escravos da nossa vontade caída, éramos incapazes de obedecê-la e agradar a Deus. Todo aquele que tenta viver e agradar a Deus pela sua própria força, por mais forte que seja, ainda grita: quem me livrará deste corpo da morte? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que quero, esse sim eu faço. E assim como no Egito, a humanidade também clama: quem pode nos libertar de nós mesmos? Aleluia, Deus. Não entendo o meu próprio agir.
Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Deus já havia preparado a resposta. Assim como um cordeiro foi separado no Egito, um cordeiro foi enviado ao mundo, não para livrar de Faraó, mas para libertar do pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, viveu sem pecado, foi rejeitado, foi ferido, foi crucificado e na cruz o sangue do verdadeiro cordeiro foi derramado. Aleluias. Não sobre as portas, mas sobre a história da humanidade. Aquele que foi recebido com ramos foi também rejeitado pelos homens. Mas alegre-se, igreja, porque no terceiro dia a morte não pôde deter. O domingo é chamado o dia do Senhor, pois um domingo como este, que nós estamos aqui, ouvimos a mensagem dos anjos. Ele vive, ele ressuscitou. Que domingo triunfal! Vamos ficar todo mundo de pé e cantar esse hino. Triunfal, oh
Irmãos, como diz a letra do hino, tudo é do Pai. A nossa vida é do Pai. E só temos aqui agradecer e ser grato, porque tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. E agora, irmãos, chegou o momento da gente depositar nossos dízimos e ofertas. E a palavra dele diz que aquele que doa com alegria faz Deus ficar feliz. Então que nós possamos se doar com alegria e satisfação e gratidão a Deus por tudo. Porque como eu acabei de falar, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Amém? Enquanto o nosso grupo de louvor canta o hino, pode se dirigir e depositar seus dízimos e ofertas. Só com graça e a paz também? Vamos ficar novamente de pé em nome de Jesus? Vamos fazer esse mínimo para Deus, que Ele merece tudo algo tudo agora, amém? Glória a Deus. Quem puder me ajudar a louvar esse hino. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não falho sozinho. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não falho sozinho. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. E mesmo que ninguém podia imaginar, você acreditou que isso é tudo. Eu vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força. Louvor a Deus e o levantar as minhas mãos é pra dizer que presente. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você existe, você mudou a minha história. E mesmo que ninguém podia imaginar, você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Continuando nesse momento de alegria e de gratidão, chegou o nosso momento crucial da nossa celebração, que é o momento da nossa Santa Ceia. Eu quero convidar o pastor. Pode sentar, irmãos.
Maravilha, a festa está belíssima. Parabéns aos compromissos todos esplêndidos. Toda a glória seja dada a Deus por esse momento maravilhoso. E é justo nós nos alegrarmos, afinal de contas, trata-se da morte e ressurreição de Jesus. Então, toda a nossa alegria tem uma razão de ser. O Senhor ressuscitou e nós somos vitoriosos por causa dele. Amém? E parte dessa vitória nós vamos celebrar aqui com a nossa ceia, o nosso memorial, no qual nós fazemos referência à paixão de Cristo, à ressurreição de Cristo. O Senhor deixou essa ordenança para nós, os evangélicos, cremos que não é um sacramento, quer dizer que não há nenhuma transformação nos elementos. Eles continuam sendo, no caso nosso, sumo e pão, não vai haver alteração dos elementos. Não há também nenhuma comunicação de mistério, de algum milagre que participa dessa ceia. O que nós fazemos é em obediência à ordenança do Senhor. Mas não é um ato vazio de sentido, porque o Senhor disse que quando fizéssemos essa refeição, e eu já disse isso em outras oportunidades, originalmente era uma refeição, não era um pedacinho tão pequeno de pão, nem um pouquinho só de suco, né? Era vinho e era a quantidade maior. A ideia é que essa refeição fosse um memorial que lembrasse a sua morte e a sua ressurreição. Então, em todos os sentidos, não há nada de vazio, de ritualístico aqui. Há sim uma expressão de alegria, da qual eu quero que nós participemos dela com essa consciência, celebração. Vou pedir ao meu querido irmão, como é que eu posso esquecer do seu irmão agora, Anderson? Isso é o que eu falo todo dia, imagina. Anderson, ajuda-me na distribuição. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos que vai do 23 ao 26. Vejam um versículo, são versículos conhecidos por nós, onde diz: pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis deste pão e bebedes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o motivo da festa. Sabemos que Ele está vivo, como nós cantamos hoje na cantata. Ele não está mais ali naquele século. Ele ressuscitou. E por isso nós vamos participar com a alegria dessa ceia. Quem deve participar da ceia? A nossa orientação aqui é as pessoas que já são batizadas em alguma igreja evangélica, estão em comunhão com a sua igreja, não importa se é dessa ou se é de outra igreja evangélica, pode participar conosco normalmente. E não se restrinja, participe dessa festa conosco. É uma grande alegria lembrar do Senhor e do seu sacrifício. Eu pedi ao irmão Wanderson para fazer a distribuição dos alimentos para essas pessoas.
salvação única. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé para nós fazer a reverência que não existe. O Senhor tomou o pão, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de Deus. Vou pedir ao irmão Márcio para nos conduzir em oração, agradecendo a Jesus por ter sacrificado o seu corpo para nos salvar. Antes, só fazer uma pergunta: algum que deveria receber algum dos elementos não recebeu, faça um sinal. Então, todos a princípio receberam. Irmão, por favor. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, pela grande oportunidade que o Senhor nos concedeu. Estamos, Senhor Deus, honrando a Tua palavra. Recebe, Senhor Deus, e simboliza um amor a Ti, Senhor. Obrigado por esta linda oportunidade que Tu nos concedeste. Recebe agora, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Participe, irmão. Igualmente, depois de cear, tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes deste pão, bebedes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz. Por esse ato do Senhor que tornou possível essa festa agora. E é com o coração cheio de gratidão que nos dirigimos a Ti, para Te agradecer pelo Teu imenso amor. Não há palavras, não há expressões, não há nenhum tipo, Senhor, de forma que possamos comunicar a grandeza desse ato do Senhor. Só temos uma palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque tornaste possível que nós, pecadores indignos, fôssemos feitos filhos de Deus. Muito obrigado pelo Teu sangue derramado para nos limpar dos pecados. É com alegria que comemoramos esse ato magnífico, maravilhoso, salvador. Muito obrigado, Senhor. Participe em mim. Obrigado, Senhor, por tudo, por essa ceia, por nos dar essa oportunidade de participar dela. Muito obrigado por estarmos comunicando que temos a segurança que Tu virás para nos buscar. E enquanto não vem, estamos também nos comprometendo através desse ato simbólico de continuarmos propagando essa Tua ação maravilhosa, salvadora, Senhor, para todas as pessoas que ainda não podem participar dessa ceia. Ajuda-nos, portanto, nesse propósito. Nós pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Pode sentar, irmão. Graças a Deus. Cadê nossas criancinhas? Nossas bênçãos. Quem é a professora hoje? Minha mãe. Então oremos por elas. Senhor meu Deus, obrigado. Aqui já apresentamos os pequenos, o presente da Tua igreja, não o futuro. Abençoa cada momento da vida deles. Eles possam seguir sempre o Teu caminho. Que seus pais possam vos ensinar a sua sabedoria e seus ensinamentos.
que eles sejam guiados e seguidos pelo Teu Espírito, que a vida deles seja próspera, não só hoje, mas como todo e sempre. Assim te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a mensagem, né, que Deus quer nos falar nesta noite abençoada. Vamos apresentar o nosso irmão, nosso pastor, que vai trazer a palavra. Oremos por ele também. Senhor meu Deus, aqui te apresentamos o teu servo, que vai transmitir a tua mensagem. As palavras que saíram da boca dele, sejam que venham todas de ti, Pai. Seja uma bênção, que a tua igreja possa receber com amor e com sabedoria. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Acho que se eu tivesse eu vou achando sua experiência mostra aqui ganha. E aqui é o lugar da minha garrafa nova que eu ganhei, sinal bem bonito. Olha, é uma bênção essa garrafa, viu? O irmão falou assim, olha, pastor, não mandar na água, mas eu só estou me incentivando a beber água, então a garrafa está vindo dessa água. Né? Se eu não tivesse que pregar hoje, eu diria que não haveria prejuízo, porque a mensagem já foi cantada de uma forma muito boa, que quem prestou atenção na cantata deve ter percebido como ela traçou de forma esplêndida a Páscoa, né? Que representa esse momento. Desde o início foi realmente bem composta. Só estou com dificuldade aqui, agora sim, eu resolvi trabalhar. E foi contada já a história. Aquilo que eu vou pregar hoje, de alguma forma, já foi cantado. Então, os irmãos que prestaram atenção, provavelmente já vão estar familiarizados com aquilo que foi dito. E não tem como ser dito de forma diferente, porque é exatamente isso que é a Páscoa. A Páscoa não é coelho, a Páscoa não é ovos, a Páscoa não é uma data apenas do calendário. A Páscoa representa para nós, os cristãos, o ponto alto da nossa fé, porque ela traz a mensagem poderosa, magnífica, que Deus amou o ser humano de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. Então, nessa mesmo segmento, que já foi de alguma forma comunicada de forma tão magistral pela cantata, eu quero relembrar os irmãos, eu trouxe como tema para a nossa mensagem de hoje, nada mais do que a Páscoa, né? Eu evitei colocar qualquer adendo, porque eu penso que o assunto por si só, ele já comunica muito. E a história da Páscoa, conforme nós ouvimos nas cantatas, começa muito antes do cristianismo como nós conhecemos. As suas origens não tem a ver com a data no calendário, como eu disse, tem a ver com a ação de Deus entre os homens. A Páscoa mostra um Deus motivado pelo amor intervindo na história humana. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia e ver lá no Gênesis, você vai ver que ainda no Éden, quando só existia um casal na terra, Deus tinha prometido naquela ocasião que enviaria uma pessoa que acabaria com o mal, venceria o mal que tinha entrado no mundo naquela época por causa do erro daquelas primeiras pessoas. Mais tarde, talvez milhares de anos depois, para dar seguimento a essa promessa que Deus tinha feito lá no Éden, ele se revela a um homem chamado Abraão. Nós cantamos essa parte aqui. O patriarca do povo judeu, o hebreu, o israelense, são termos equivalentes para o mesmo. A este Abraão, a quem Deus se revela, cuja fé passa a ser um modelo de fé para todo ser humano, Deus faz promessas que através da descendência dele, ele abençoaria toda a humanidade. Essa bênção teria seu cumprimento quando o nascimento de Jesus, que nasce de onde? Da descendência de Abraão. E desde o nascimento, passando pelo seu ensino, sua morte e ressurreição, essa bênção se cumpre. É dessa bênção que está a origem da Páscoa que nós cantamos hoje. Mas para entender melhor esse assunto, nós vamos fazer uma viagem um pouquinho no tempo. Vamos precisar fazer uma visita à história de Israel, que já foi, como disse, cantada aqui essa tarde.
Como eu disse, Abraão é o patriarca do povo judeu. E quando eles ainda eram uma família de mais ou menos 70 a 72 pessoas, por razões circunstanciais, eles entraram no Egito, foram morar no Egito e lá viveram durante muitos anos. Mas depois de um tempo as coisas começaram a mudar. 400 anos depois, e o povo de Israel estava ali no Egito a contribuir com seus talentos, com a sua força de trabalho, com seus melhores dons, com sua intelectualidade. Depois de 400 anos contribuindo para a prosperidade do Egito, as coisas começaram a mudar. Não tinha passado mais do que 100 anos, um novo governo surgiu, e esse governo resolveu ignorar toda a história de Israel, tudo aquilo que Israel tinha feito, e começa a atuar de uma forma injusta e ingrata com esse povo. O que nós vamos ver é uma cena totalmente diferente daquilo que foi antes. Perseguições, detenções arbitrárias, penas injustas, intervenção assassina nas famílias, exploração escrava da força de trabalho. Formou-se um quadro de horrores perpetrado por aqueles que anteriormente foram beneficiados pelos judeus. Mas o que o Egito não sabia, que apesar da forma como ele estava a tratar mal os judeus, ele não sabia que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra disso? Deus faz com que todas as coisas cooperem. E Deus tinha um propósito para Israel. Lembra da promessa a Abraão? Que através da sua descendência seria abençoada toda a família da terra? Pois o Egito não sabia, mas Deus tinha planos para Israel. Então Deus decide intervir na situação. E ele chama um homem, revela-se a ele a Moisés e diz a Moisés que vai libertar Israel. Essa passagem se encontra em Êxodo capítulo 3, versículos que vai do 7 ao 10. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para levá-los dos egípcios e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do perizeu, do Eteu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Agora, portanto, vai. Eu te enviarei ao faraó para que tire do Egito o meu povo, os israelitas. O faraó não estava disposto a liberar Israel. Ele não ia abdicar da sua posição de déspota e resiste ao ultimato de Deus. O que se segue daí é uma sequência de eventos extraordinários, onde Deus revela a sua firme vontade de tirar Israel e envia para isso 10 pragas sequenciais que colocam o Egito num verdadeiro pandemônio. Tal situação desencadeou uma crise sem precedentes na história do Egito, que mergulhou o país numa espiral sucessiva de desastres que afetaram toda a estrutura produtiva, com fortes impactos tanto no meio ambiente, como produzindo desequilíbrios avassaladores, afetando não só o meio ambiente, como também a saúde do povo egípcio. Mas o golpe de misericórdia veio na última praga, na 10ª, quando Deus decide intervir na família dos egípcios. Os egípcios experimentaram o gosto amargo do que tinha feito Israel sofrer anos antes. Alguns anos atrás, como parte da política de subjugação dos israelitas, o governo egípcio decidiu que todo filho homem deveria morrer quando nascesse dos hebreus. Agora Deus decide também que, como último ato de intervenção para forçar a liberação do povo do Egito, ele mataria os filhos homens, os primogênitos de todos os egípcios, a começar do herdeiro do trono, inclusive das crias animais. Mas antes de intervir, e nesse ponto eu gostaria de chamar a sua atenção, Deus dá 2 orientações especiais a Israel. Ele diz que Israel deveria fazer, antes de sair, uma refeição. Deveria preparar uma refeição, e para isso ele deveria matar um cordeiro para se alimentar nessa última refeição. E aí ele chama para um momento particular e diz: quando vocês matarem o cordeiro, pegue do sangue e passe nas laterais e na parte superior das portas.
Marque suas portas com este sangue. Esse é o ponto alto da história e por isso que eu chamo a sua atenção de forma especial. A marcação feita com sangue serviria para distinguir quem era judeu de quem não era. Isso determinaria onde Deus aplicaria ou não aplicaria o castigo da matança dos primogênitos. As casas cujas portas estivessem marcadas com sangue, não haveria mortos. Vamos ver esse trecho em Êxodo capítulo 12, versículos que vai do 1 ao 13. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Fazei dizer a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com um vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, matará ao entardecer. Depois, pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem a refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido, nem água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós comereis assim: com vossos cintos na cintura, vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus executou a pena através de um anjo que foi enviado para matar os filhos dos egípcios. Ao ver o sangue do cordeiro em alguma porta, o anjo passava por cima daquela casa e não feria nenhuma pessoa que estivesse com a porta marcada pelo sangue. Presta atenção sobre o sangue na porta, que isso nós vamos voltar depois. A história conta que os egípcios entenderam a mensagem e deixaram Israel sair do Egito. Na verdade, até expulsaram as pressas, por estarem com medo de vir castigo ainda maior. A festa da Páscoa que nós falamos, ela faz referência a esse momento. Era um evento em que se comemorava a saída do Egito. Uma experiência gloriosa, como nós estamos percebendo, que celebrava tanto a liberdade de Israel como a proteção de Deus, que não matou os primogênitos israelitas. A palavra Páscoa vem do hebraico fechar, que significa passar por cima, numa clara referência a esse momento que o anjo, ao ver as portas marcadas de sangue, passava por cima daquela casa e não executava ninguém. Há um aspecto aqui, irmãos, que eu quero chamar a atenção, que devemos ficar atentos: o amor de Deus. A decisão de poupar os primogênitos israelitas foi um ato de amor. Deus não tinha que poupar Israel, mas fez. Como também ele não tinha obrigação de libertar Israel, mas libertou. Lembremos, os egípcios foram punidos porque eles resistiram à vontade de Deus. Deus disse: deixa sair o povo, e eles não deixaram sair, desobedecendo frontalmente a Deus, pecaram contra ele e por isso foram punidos. Mas há uma consideração que eu gostaria de chamar a atenção de todos: é que Israel, embora não fez o que os egípcios fizeram, aliás, Israel era a vítima da história, Israel não era dos melhores dos povos. Deus não fez isso porque Israel tivesse alguma característica melhor do que os egípcios, porque eles eram bonzinhos, porque eles eram obedientes, porque não, Deus não fez isso porque Israel fosse melhor. Por isso eu fiz questão de dizer que toda a ação de Deus foi um ato de amor para com Israel.
Durante a continuação da história, se nós continuássemos a ler aqui, nós vamos ver que Israel demonstra que ele não é em nada melhor que os egípcios. Moisés critica. Há um relato histórico em que Moisés, por iniciativa própria, resolve intervir junto a dois israelitas para que não cometa a justiça. Ele que foi injustiçado, quase que sobrava para ele. E esse padrão de comportamento injusto e ingrato, Israel repete em toda a sua história. Portanto, quando Deus decide poupar os primogênitos dos egípcios e libertar Israel, primogênitos dos israelitas e libertar Israel, ele não faz porque os israelitas são melhores que os egípcios, mas pelo ato de amor com Israel. Deus, ancorado no seu amor e lembrando da promessa que tinha feito a Abraão, que abençoaria a sua descendência e através da sua descendência abençoaria toda a humanidade, decide salvar Israel. Mas não é porque Israel é bom, mas é porque Deus amava Israel, apesar de Israel ser quem é. Guarde bem isso, porque nós vamos precisar dessa lembrança. O outro elemento que eu quero destacar é o cordeiro substituto. Todos lembram, acabei de contar agora, que o cordeiro foi morto e o seu sangue foi utilizado para marcar as portas, indicando que aquela casa era de pessoas que confiaram em Deus e obedeceram a Deus. Não sei se vocês pensam como eu, mas Deus não precisava dessa marcação. Nem o anjo. Deus conhece os nossos corações, por acaso dependia que se marcasse de alguma forma para que ele não, por equívoco, acabasse matando alguém que não deveria? Não. Essa ação de Deus foi uma ação pedagógica. Deus estava querendo ensinar alguma coisa. Ele estava aí a introduzir a ideia do substituto do pecador. Isto é, alguém sem pecado que assume o lugar do pecador condenado à morte. Deus quis poupar os filhos dos israelitas e por isso determinou que um cordeiro fosse morto em seu lugar. Foi isso que Deus quis fazer quando mandou que pintasse o céu. Ensinar que haveria um substituto para o pecador, que o pecador não deveria morrer. A Páscoa judaica fazia referência a esse evento. Deus dá ordem a Moisés para que quando a nação se organizasse, celebrasse sempre isso. É a mais celebrada, é a mais antiga das festas judaicas. E é celebrada no final do dia, crepúsculo, do 14º dia do mês, do primeiro mês, que no caso pode ser março ou abril, isso não é muito claro. É imediatamente seguida pela festa dos pães asmos, a qual ocorre nos 7 dias seguintes. Então, a Páscoa é só no final do 14º dia. Do 15º ao 21º dia é a festa dos pães asmos. No decorrer da história, Israel faz isso um pacote só e se transforma na festa da Páscoa. Devido à partida apressada dos israelitas do Egito, nesse dia que Deus falou a Moisés, somente a Páscoa foi comemorada nesse evento inaugural. Mais tarde, já estabelecido como nação, os israelitas se vestem para a viagem a fim de celebrar a saída de Israel do Egito em meio à pressa e à ansiedade que marcou aquele momento. Esse é o contexto da Páscoa no Antigo Testamento. Agora vamos dar um pulo depois desse evento de 1400 anos, vamos chegar até Jesus. Como é que Jesus se relacionava com a Páscoa? Para Jesus, à luz dos evangelhos, nós concluímos que a Páscoa é um evento importante para ele. Ele participava anualmente dela. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia em Lucas 2, 41 e 42, você vai ver que Jesus, ainda criança, viaja com seus pais para Jerusalém a fim de participar da Páscoa. E durante o seu ministério, ele sempre estava presente na celebração. Por exemplo, em João 2, versículos 13 e 23, você vai ver Jesus em Jerusalém, logo no início da Páscoa, ele não queria perder que participava de todas. Por ocasião da sua paixão, é que essa identificação com a Páscoa se torna ainda mais forte. Jesus demonstra grande desejo de celebrar a última ceia pascual com seus discípulos. Lucas, no capítulo 22, versículos 1 e depois versículos 7 a 15, mostra como Jesus expressou um desejo muito forte de partilhar essa Páscoa com os seus discípulos. A vontade dele era tão grande que até celebrou antes da hora, porque se nós compararmos o registro de Lucas, do sinótico, com o registro de João, nós vamos ver que ele comemorou antes da Páscoa acontecer, que era no final do dia. Mas o ponto alto da Páscoa em Jesus é
quando ele é julgado justamente nesse período. João capítulo 18, versículos 28 e 39, demonstra isso, e no capítulo 19, versículo 14, mostra que foi na Páscoa que Jesus foi condenado. Isso justamente quando estava acontecendo a preparação. Em Jesus nós vemos, portanto, essa identificação. No decorrer do Novo Testamento, nós vamos perceber que os discípulos procuraram estabelecer uma conexão direta entre Jesus e a Páscoa, mostrando que Jesus é o Cordeiro Pascual, a redenção, o supremo Cordeiro que foi sacrificado por todos. Por exemplo, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que, orientando os irmãos da igreja de Corinto para remover o fermento velho, para que se fosse massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Podemos ver que aqui Paulo se refere diretamente a Cristo como Cordeiro Pascual, demonstrando como, na perspectiva do Novo Testamento, em Jesus a Páscoa se cumpria. Mas como é que essa conexão se dá? O que tem a ver Jesus com a Páscoa? Bom, para entendermos isso, vamos olhar para alguns textos. O Novo Testamento apresenta Jesus inicialmente como? Quem lembra como é que João Batista anuncia Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro remete àquele evento que eu falei antes, o Cordeiro que foi sacrificado no Egito para substituir os filhos dos israelitas. E por extensão, foi o que levou à libertação do povo de Israel. Mas há um dado que nós vamos perceber mais adiante na Bíblia, é que no livro de Levítico, Deus não só fala do Cordeiro como substituto para lembrar da morte, mas como aquele que deveria substituir o pecador. Ele institui uma série de procedimentos sacrificiais em que cordeiros deveriam ser sacrificados em substituição ao pecador. Então agora não é só da morte, mas também do pecado. É nesse contexto que João tira a figura do cordeiro substituto e aplica a Jesus. O cordeiro sacrificado por causa do pecado, o cordeiro que substitui o pecador. Da morte, do pecado, ou do pecado que gera a morte. Eu já falei isso antes, mas sempre convém lembrar o que é pecado. Qual é o pecado que Jesus veio sacrificar para tirar? Lembrando aos irmãos, acredito que todos já estão cientes, pecado é a palavra utilizada para caracterizar ou para definir a condição da pessoa, ou um ato da pessoa que não se alinha com a vontade de Deus. Pecado é a pessoa errar ou algo que Deus tem para a vida dela. Isso é pecado. Deus é o Criador de todos nós e tem um plano para as nossas vidas. E a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. O pecado consiste em a pessoa não perceber quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus e desenvolver de forma autônoma, de forma independente, um projeto de vida sem Deus. Essa decisão de viver de forma autônoma, em contradição com a vontade de Deus, é o que caracteriza o pecado. E foi isso que aconteceu no Éden. A mesma coisa, aquele primeiro casal decidiu desobedecer à vontade revelada de Deus e conduzir a sua própria vida da forma que eles achavam que deveriam. Nesse sentido, o pecado nós poderíamos relacionar com três características diretas. Primeiro, o pecado é o ato de rebeldia. A pessoa desobedece totalmente à vontade de Deus. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. No caso aqui, a lei diz respeito à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Portanto, o pecado é desobedecer à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Pecado também é injustiça. João, ainda na sua primeira carta, agora no capítulo 5, versículo 17, diz que toda injustiça é pecado. E é pecado por quê? Porque é injusto privar a Deus o direito que
que Ele tem de governar as nossas vidas. Ele é o nosso Criador. Eu não posso tirar dele o direito de me controlar, de dirigir, de definir a minha agenda. Quando eu tiro isso, eu estou ferindo o direito de Deus, portanto eu sou injusto. E por extensão, quando eu pratico injustiça contra o meu próximo, eu estou pecando contra Deus. E finalmente, pecado é a omissão do bem. Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 4, versículo 17, diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não fazer a vontade de Deus é tão pecado quanto fazer o que Ele não quer. Por ser Deus o Criador, perfeito, bom, o único que é digno de receber de nós amor, louvor e glória, Ele não pode aceitar que suas criaturas o desafiem, querendo viver de forma independente, contraditória à sua vontade. E nesse sentido, irmãos, essa é a má notícia. Não há ninguém que escapa desse pecado. Todos desobedeceram. A Bíblia revela que não há um ser humano que não peca. No livro de Romanos, capítulo 3, versículos que vai do 10 ao 12, Paulo diz isso. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. 7 milhões de pessoas, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nem um só. E essa atitude da humanidade, de uma forma geral, traz consequências. Ainda nessa mesma carta, no capítulo 3, versículo 23, Paulo é taxativo e diz: porque todos pecaram, estão destituídos, estão perdendo o direito de estar diante da glória de Deus. Destituídos da ideia de que não tem mais acesso, não pode mais usar o direito que tinha, e nesse caso de estar na presença de Deus. Estão, portanto, separados de Deus. É isso que o pecado faz. E o resultado final dessa separação, Paulo continua no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Morte física, sim, porque não existia antes e passou depois do pecado, mas, sobretudo, a mais temida, a espiritual, que é a separação definitiva do pecador de Deus, sem chance de retorno, a condenação ao inferno, lugar de sofrimento eterno. Essa é a condição do ser humano, e é por causa desse pecado que Deus interviu, mandando o Cordeiro. Agora que nós entendemos o pecado e suas consequências, percebemos que o ser humano precisa urgentemente ser salvo. Não é algo para deixar para depois, mas não há nada que ele possa fazer para mudar a sua situação, e isso nós precisamos realmente falar para que nós entendamos a posição do Cordeiro. Não há obras que eu e você possa fazer para, de alguma forma, negociar com Deus e Ele nos compensar com a salvação. Porque as obras que eu faço só beneficiam a mim. Qual obra a gente pode fazer para Deus ser beneficiado? Tem alguma que a gente possa fazer e Deus, que bom que você fez isso, agora me ajudou? Não há ofertas que eu possa oferecer a Ele para que Ele possa me compensar com a salvação, porque afinal a terra é do Senhor e tudo a sua plenitude. O que eu posso dar para Deus que Deus não tenha? Nada. Portanto, não posso fazer obras, ofertas não tenho para dar. Diante da insuficiência humana em livrar-se do pecado, Deus decide, por amor, por misericórdia, providenciar um substituto para nós, para que não morramos no nosso pecado. Esse substituto, é importante, não poderia ser um de nós, porque conforme já vimos nas passagens anteriores, a mancha do pecado paira sobre todos nós. Não há ninguém aqui que não seja pecador. Se morrêssemos como pecadores, seríamos condenados. Não temos como salvar a nós mesmos, muito menos salvar o outro. O substituto, portanto, que viesse tirado do pecado, deveria ser sem pecado, de natureza superior à nossa,
para que o seu sangue fosse eficaz para nos purificar de todo pecado. No entanto, sendo superior a nós, o substituto deveria ser também como um de nós, porque só como ser humano ele poderia salvar os seres humanos dos seus pecados. Daí vem Jesus, o ser humano perfeito, como um de nós, se sacrificou. Paulo diz isso ainda na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 3, quando diz: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez da carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Essa versão é bem difícil de entender, mas fica claro aqui de que Deus mandou o seu Filho como nós para nos livrar do pecado. O substituto deveria ser sem pecado, de natureza superior à nossa, para que seu sangue fosse eficaz. No entanto, como nós vimos, ele deveria ser como um dos nossos, para nos salvar. É assim que Jesus veio a ser o nosso substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembremos que quando Deus faz isso, ele faz com pessoas pecadoras. Lembra lá de Israel no Egito? Israel não era bom e Deus resolveu salvá-lo. Aqui também, novamente, Deus não encontra um grupo de pessoas muito melhores que Israel, e ainda assim ele decide salvá-lo. Apesar de Deus ter o direito de cobrar do ser humano pecador a devida paga pelo seu pecado, ele, no gesto de amor, de misericórdia, providencia o substituto perfeito para que o ser humano pecador não seja condenado e morra espiritualmente. Essa verdade nós encontramos naquele versículo que é praticamente o resumo da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Que diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O substituto, portanto, é o Filho de Deus, pois só o próprio Deus poderia se sacrificar para tirar o pecado da humanidade. Por isso João afirmar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É exatamente isso, irmãos, que Jesus veio fazer na terra: nos substituir, tal qual o Cordeiro que foi lá no Egito, foi o substituto dos primogênitos. Assim Jesus veio morrer em nosso lugar na cruz, para com sua morte limpar-nos de todo o pecado e tornar-nos de novo em comunhão com Deus. Essa é a Páscoa cristã, meu irmão. Não é coelhinho, não são ovos, não é data, é o sacrifício de Jesus. A vida de Jesus, o Cordeiro perfeito que se sacrificou na cruz, limpou os nossos pecados e nos livrou da morte. Agora o ser humano não precisa mais viver na escravidão do pecado. Tal como no Egito, o povo foi liberto da escravidão e da morte quando os cordeiros foram mortos, assim também todo ser humano, qualquer pessoa, pode ser liberto do seu pecado, salvo da morte espiritual, porque Cristo, o Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Páscoa cristã celebra libertação, celebra salvação promovida por Jesus. Toda pessoa que crê em Jesus tem os seus pecados totalmente perdoados por Deus, porque ao crer em Jesus, a pessoa se identifica com Jesus no seu sacrifício e recebe o perdão conquistado por Jesus. O último ato da Páscoa cristã é finalmente a ressurreição. E nesse último ato, não tem muito a ver com aquele cordeiro que eu falei lá no Egito. Tem a ver com a confirmação de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, se ele permanecesse morto, não teria Páscoa. Porque ele seria só mais um homem bem intencionado, mas que morreu. E lá está. Nós continuaríamos no nosso pecado, apesar da morte. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, quando diz... é o 7. Então, acho que vi qualquer coisa errada. Não, é o 7. Lá um pouquinho mais para frente, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, não tem fundamento aqui. Se Cristo, mais um, 13,
Cristo ressuscitou. 14, vamos lá, 14. Também é isso. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. 15. Somos considerados como falsa testemunha de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de fato os mortos não ressuscitam. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Aqui sim, era 17, para ser referência errada. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Se Cristo apenas tivesse morrido, o pecado continuava. Quando Deus ressuscitou Jesus, Ele demonstrou que aceitou o sacrifício de Cristo. Então agora, os nossos pecados estão limpos. A ressurreição de Jesus é a prova concreta de que Deus aceitou por parte de Cristo o sacrifício do seu próprio corpo. A ressurreição de Cristo, portanto, é a nossa vitória. Por isso que nós acordamos aqui, porque a morte de Cristo nos substituiu, vencendo o pecado, mas a sua ressurreição nos deu a certeza dessa vitória, porque Cristo não está no sepulcro, está vazio. Marcos capítulo 16, versículos que vai do 1 ao 6 nos Evangelhos. Passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria mãe de Jesus, mãe de Tiago e Salomé, compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram com medo. Ele, porém, lhes disse: não tenhais medo, procurai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Por essa realidade que aconteceu, nós podemos cantar como foi cantado aqui o hino da vitória. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, Paulo, triunfantemente, lembrando desse ato, faz isso que nós fizemos hoje, vai cantar: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, e a sua ressurreição abriu a oportunidade para uma nova vida, uma vida dirigida por Deus. Deus não libertou Israel do Egito para ficar perdido no deserto no meio do caminho, nem para cair novamente no pecado, na escravidão. Deus tinha um plano melhor para Israel. Assim também Deus não quer que apenas sejamos limpos dos nossos pecados, mas depois voltamos a cair. Deus quer nos dar uma nova vida, cuja relação com Ele seja possível, uma vida plena e abundante de propósitos e significado. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 17, Paulo nos lembra que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, nós podemos ter uma nova vida com Deus. E agora, caminhar para a conclusão, devo lembrar aos irmãos que Deus não era obrigado a libertar Israel do Egito, mas libertou. Israel não podia se libertar sozinho, militarmente era impossível. Como também não poderia ter livrado seus filhos da morte, eles precisavam da assistência de Deus. Deus não é obrigado a nos salvar. Aliás, se fôssemos sinceros, Deus tem todo o direito de nos condenar, mas ainda assim nos ama e providenciou em Cristo a nossa salvação. Deus poupou os primogênitos e libertou Israel do Egito por um ato de amor. De igual modo, Deus enviou o Cordeiro perfeito para nos poupar da morte espiritual, sacrificando o seu Filho único para que nós tivéssemos a vida eterna. E a fé nesse Cordeiro de Deus é que torna real a bênção da salvação para aqueles que nele creem. Páscoa cristã tem esse significado. É uma oportunidade de vitória sobre o pecado. É uma oportunidade de ter uma nova vida, uma vida onde Deus é quem o dirige. Paulo, escrevendo ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo
19 diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mesmo mundo. Não estava levando em conta as transgressões dos homens e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Mais que uma data festiva, mais que uma data no calendário religioso, a Páscoa, meus irmãos, é uma experiência para toda a vida. Se você entregar sua vida a Jesus, reconhecendo pela fé que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que você tenha um relacionamento de qualidade com Deus, então a Páscoa será real para você. Se não for assim, será só mais uma data. E se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje, aqui e agora, essa decisão e celebre a vitória que Cristo conquistou na cruz por mim e por você, entregando a sua vida hoje mesmo a Jesus. Se você que está aqui me ouvindo e ainda não fez essa decisão, quiser tomar essa decisão, eu convido a igreja a baixar aqui a sua cabeça e peço a você que faça comigo essa oração. Senhor, graças te dou por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para se sacrificar em meu lugar. Reconheço, Senhor, que somente o teu amor explica essa ação. Louvo o teu nome pelo teu amor misericordioso, manifesto em Jesus. Reconheço, Senhor, que quando Jesus morreu, foi os meus pecados que Ele crucificou, e agora, pela fé, entrego a minha vida a Ti, para que os meus pecados sejam perdoados, e eu receba a nova vida que o Senhor tem para mim. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e está aqui hoje, no final do culto me procure. Eu quero apoiar você nesse início de caminhada. E se aqueles que estão a me ver pela internet fizeram essa oração também, entre em contato conosco pelas redes sociais. Eu tenho o maior gosto de poder apoiá-los nesse início. E para você, meu irmão e minha irmã, que já tomou essa decisão antes, lembre, a Páscoa não pode virar uma tradição religiosa. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, comprou-nos com o seu sangue para que nós não nos perdêssemos nem na eternidade, nem uma vida aqui vivida de forma equivocada. Deus não só salva, mas também dá vida plena. O Cordeiro foi morto para que você e eu viva essa nova vida que Deus nos deu, com sentido, com propósito, com razão de ser. E o sentido da vida é viver para Deus, e de nenhuma outra maneira. Porque nenhuma outra maneira pode oferecer para você uma satisfação que a sua alma necessita. Vivamos nossa Páscoa na perspectiva da vitória da cruz de Cristo, do túmulo vazio. Nossos interesses, nossas ocupações devem estar orientados para essa lembrança gloriosa que foi o sacrifício de Jesus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu acho que tem as crianças aqui. Quem pode avisar isso? Já avisei lá. Já avisou. Hoje é uma noite especial. Acredito que até meia-noite terminaremos. Então fique tranquilo aí. Os que vão trabalhar daqui a pouco como Letícia, os que vão trabalhar hoje de manhã aqui. Graças a paz, igreja. Toda a igreja já adorou a Deus, já ouvimos a palavra, e as crianças também foram, ao longo dessas semanas, ensinadas aí o real significado da Páscoa, algo que é tão importante, irmãos. A gente poder explicar para os nossos filhos é algo que hoje em dia a gente não vai poder contar com qualquer pessoa para explicar. Antigamente se era falado por todo mundo, hoje em dia já não é mais. Depende exclusivamente do esforço dos pais para manter essa
essa verdade no coração deles. Então, nós aprendemos aqui durante essas semanas e hoje eles vão se apresentar, vão louvar, vão adorar a Deus, mas com a semente real do significado da Páscoa colocado aí em cada coraçãozinho. E depende de nós, como pais, aí, alimentar, regar todos os dias, porque é isso, essa é a nossa missão. A maternidade, a paternidade é isso, é criar verdadeiros adoradores, verdadeiros servos, e é isso. Amém? Mãe, eu quero falar uma coisa Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro. O amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro. O amor do meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro. O amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro. O amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro. O amor do meu Jesus, que me amou primeiro, maior que a montanha, maior que o mundo inteiro. O amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que maravilha, as crianças realmente. Ministério de Louvor.
liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Fomos comprados por um alto preço, não com prata, nem ouro, mas com o sangue do Cordeiro. Hoje somos livres, livres para viver, livres para adorar, livres para Deus. Convido a igreja a ficar de pé para ajudar-nos com o louvor hoje. Então eu posso me andar.
abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe a Deus, feliz pela iniciativa e pela qualidade da entrega. Foi uma belíssima cantada. Deus abençoe a cada um de vocês por se esforçar. Não é fácil com a correria portuguesa conseguir se reunir, ensaiar e apresentar uma verdadeira obra de arte. Graças a Deus por vocês. E isso nos alegra porque nós estamos vendo que a igreja está viva, está cada vez mais agindo. Deus vai abençoar ainda mais. Eu quero lembrar-vos que na quarta-feira nós temos culto de oração. Eu tinha dito isso no nosso grupo de liderança, que sem oração a igreja não avança. E orar com a igreja não é um luxo, é uma necessidade. Precisamos estar aqui orando. Então eu os desafio. Você que não trabalha à noite e que não tem algum impeditivo, às vezes não trabalha, mas tem outras razões que o impedem. Deus conhece o seu coração e certamente sabe da sua dificuldade. Mas você que não tem um impeditivo, coloque isso como prioridade. Igreja não cresce sem oração. Igreja não avança sem oração. Esquece, sem oração a igreja não passa de mais uma instituição organizada no local. Nós não somos isso, nós somos igreja. Celebramos a vitória de Cristo hoje na cruz, porque ela para nós é real, porque nós somos igreja. Nós nos identificamos com o povo de Cristo. Então, quarta-feira, 19 horas, espero você aqui, meu irmão, minha irmã, que puder vir, para estar junto com a gente orando. E quero relembrar a nossa escola bíblica dominical. Hoje, especialmente, não fizemos escola bíblica, porque imagina como é que seria a programação, né? Estaria imensa. Mas no mês que vem nós teremos aqui a continuidade do nosso estudo da teologia do culto. A professora está se preparando muito bem, pode esperar que vai ser uma bênção. E a nossa celebração aos domingos à noite às 19h15, todos são convidados que vieram aqui pela primeira vez. Muito obrigado pela visita, espero que voltem mais vezes. Às 19h15 aos domingos estamos aqui. Ao final, nós teremos o nosso convite. Sabe, qual a palavra aqui antes de eu abençoar a igreja? É sobre o nosso convite, que é o café da comunhão que será feito logo após o término do culto. Nós queremos pedir a ajuda dos irmãos, por favor. Queremos estar colocando os bancos da igreja do lado para estar colocando um mesão aqui. Juntar uma mesa com a outra para a gente fazer um convite realmente mais próximo, mais aconchegante, mais fácil, com mais família. Então, desde já eu já peço a colaboração e agradeço toda a igreja, em nome de Jesus. Os irmãos do sexo masculino, para ser bem claro, né? Tem a mulher, né? Você compara, também depois trabalho. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por esse momento. Foi uma noite memorável, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi feito. Nós temos só a te agradecer, a te louvar. Muito obrigado pela cantada, muito obrigado pela palavra, muito obrigado por tudo que foi dito e feito aqui. Nós fizemos para a tua glória, Senhor. Muito obrigado porque nos deste tal oportunidade. Todos os atos do culto são um privilégio que tu nos concede. Obrigado pelas crianças que estiveram aqui a representar. Obrigado pelos dias das ofertas que nos permitiste entregar. Muito obrigado por todo o bem que tu tens feito. Nós só temos graças a te dar. E agora que estamos aí para casa, nos abençoa, Senhor. Guarda-nos de todo mal, de qualquer acidente, de qualquer coisa ruim. E nos fortalece, Senhor, como cantamos aqui, pedindo o enchimento do Teu Espírito, para que possamos levar à frente a Tua obra. Não nos deixe, Senhor, esquecer. Não nos deixe transformar esse ato tão bonito em um evento religioso sem vida, mas que isso seja realmente a lembrança viva de corações contritos e quebrantados que reconhecem o Teu sacrifício e o valor do Teu amor. Nos abençoe, portanto, nessa semana, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja aqui presente e em toda a face da terra. Deus nos abençoe. Agora, homens,